Perfeito, então. Então, agora nós vamos para a segunda aula de Química, aqui no projeto. Na aula de hoje, então, a gente vai terminar de ver alguns conceitos que a gente começou a ver na aula 1, alguns conceitos que são importantes para a gente compreender o universo da química, né? A gente vai falar um pouquinho sobre tabela periódica, a gente vai falar um pouquinho sobre fórmulas químicas, né? Então, fórmulas de substância, especificamente, não fórmulas matemáticas. A gente vai falar um pouquinho de reação química e um pouquinho de leis ponderais. São muitos assuntos, mas não são assuntos muito longos, então acho que vai dar para contemplar todos eles na aula de hoje. Como sempre, se vocês tiverem dúvidas, questões, questionamentos durante a aula, vocês podem interromper, tá? Então, um conceito que é bastante importante dentro do universo da química é o conceito de moléculas. Então, na última aula, a gente conceitou átomo. Alguém pode me dar uma definição de átomo? O átomo, ele é a menor partícula que constitui um determinado material. E ele tem, tipo, coisinhas dentro dele que são os elétrons, os prótons e os nêutrons. Ele tem subpartículas, ou partículas subatômicas. Perfeito. Perfeito. Foi a Alessandra que falou, né? Isso? Muito bem. Só para a fim de definição mais formal, o átomo, então, é a menor partícula que constitui a matéria, que mantém suas características. Né? Então, como você falou, existem coisinhas menores, coisinhas pequenas que estão dentro do átomo, os elétrons, os prótons. Dentro dos prótons você tem os quarks. Então, existem coisas menores que os átomos. Mas essas coisas menores, elas não têm características próprias, né? Elas são genéricas, digamos assim. Um elétron de um átomo de alumínio é o mesmo elétron de um átomo de oxigênio. Então, eles não têm suas características próprias. Muito bem. Então, entendendo bem o conceito de átomo, a gente pode entender o conceito de molécula. Molécula é um conjunto de átomos que estão unidos entre si por uma coisa chamada ligação química. A gente ainda vai ter uma aula para explorar todos os tipos de ligação química, o que é, tal, mas pelo menos o nome já fica aí com vocês. Então, é um conjunto de átomos que estão unidos entre si por uma coisa chamada ligação química, independente do tipo de ligação química. Isso é o que constitui uma molécula. Muito bem, então pensando na molécula, né, na constituição de molécula, a gente pode fazer duas subdivisões que elas são interessantes, porque de vez em quando, assim, os vestibulares ou concursos públicos dão uma cutucada só para ver se o pessoal realmente está entendendo de maneira profunda a química, né? Então, existem duas classificações em cima de substância, que é a questão da substância simples e a substância composta. A substância simples, então, seria aquela substância em que todas as moléculas daquela substância são formadas pelo mesmo átomo. E a substância composta seria aquela em que todas as moléculas que compõem aquela substância são formadas por um conjunto de átomos, né? Então, átomos diferentes. Isso, então, é válido para substâncias puras. Se eu tiver uma substância pura, ela pode ser pura simples ou pura composta. Pergunta, vocês conseguem ver... Vocês conseguem ver o meu cursor ou não? O mouse está aparecendo sim. Está aparecendo? Então, ele está aqui embaixo, né? Vocês estão vendo que tem uma bolinha, sei lá que cor é essa, laranja, marrom, que se une a uma segunda bolinha laranja marrom. Essas duas bolinhas unidas formam uma molécula. Essa molécula, especificamente, é formada por dois átomos que são idênticos entre si. Se eles são dois átomos iguais, essa substância, então, é uma substância pura simples. Agora, aqui do lado, a gente tem um átomo que ele é laranja/marrom, um outro átomo que ele é mais para o lilás, e esses dois átomos se unem aqui através de uma ligação química que não está representada, mas ela está acontecendo, formando uma molécula que, por sua vez, é formada por dois átomos diferentes, ok? Então, no primeiro caso, eu tenho uma substância pura simples, essa molécula é formada por dois átomos idênticos, e no outro caso, eu tenho uma substância pura composta. Então, ela continua sendo uma substância pura,
mas ela é formada por dois átomos diferentes, portanto, a nomenclatura é substância composta, ok? Então, isso é uma representação visual daquilo que eu acabei de falar. E só relembrando, isso é válido para substâncias puras, né? Se eu tiver um monte de moléculas diferentes no mesmo sistema, aí já não dá mais para falar de substância assim, pura simples, substância pura composta, porque aí eu vou ter uma mistura. Muito bem. Outro conceito que confunde muitos alunos é o conceito de elemento químico. Né? Essa é a definição oficial da IUPAC, tá, gente? Para quem for fazer química ou não for fazer química, mas tiver química como disciplina de apoio, então quem for para a área da saúde ou alguma engenharia mais específica que tiver química como disciplina de apoio, as definições da IUPAC para coisas mais fundamentais, elas ajudam bastante para... Enfim, às vezes ajudam bastante, né? Às vezes as definições da IUPAC são confusas. Mas a IUPAC tem um livro que se chama Livro de Ouro da Química, ou Old Book. Vocês podem encontrar facilmente no site da IUPAC. E aí vocês podem buscar definições de conceitos mais simples. E a definição de elemento químico é essa. Os átomos que têm o mesmo número atômico. O número atômico também já é uma coisa que a gente conversou na última aula, né? Então, o número atômico é o número de... Molécula. Fala, Horácio. Molécula é o átomo, né? Dentro do átomo, a gente tem o que a gente chama de número atômico, que é o número de prótons que constitui esse átomo, né? E a gente conversou que o número de prótons é o que vai diferenciar um átomo do outro, né? Então, suponha que eu tenha, sei lá, dois átomos, suponha que eu consiga pegar, né? Dois átomos aqui na minha mão. Como é que eu vou saber se eles são átomos de um mesmo elemento ou de elementos diferentes? Pelo seu número atômico. O número atômico é, portanto, o número de prótons que está no núcleo desse átomo. Então, mesmo que mude outra coisa, né? Por exemplo, o número de nêutrons mude, o número de elétrons mude, isso é bastante comum. Se o número de prótons for o mesmo, a gente vai dizer que os átomos são iguais. Se eles são iguais, eles pertencem ao mesmo elemento químico, tá? Então, só para relembrar, além do número atômico, a gente falou também do número de massa. O número de massa é o número de componentes total do núcleo. Então, o núcleo é formado por prótons e nêutrons. Então, quando eu tenho a soma de prótons e nêutrons, eu vou chamar de número de massa representado pela letra A, o número atômico é representado pela letra Z, diz respeito ao número específico de prótons no núcleo dos átomos, tá? Então, todo átomo que tiver mesmo número atômico, ele pertence ao mesmo elemento químico. Veja que aqui eu não estou falando que os átomos precisam estar unidos numa ligação química, não. Os átomos não precisam nem fazer parte de um mesmo sistema. Eu posso ter um átomo de hidrogênio, como eu tenho, um átomo de hidrogênio no ar, né? Nas moléculas de gás hidrogênio, eu posso ter um átomo de hidrogênio na composição da água líquida, né? Os dois são hidrogênio, os dois são o mesmo elemento químico, mas eles não estão nem sequer no mesmo sistema, tá? Outra coisa interessante sobre o elemento químico é que ele é representado por um símbolo, né? E aí aqui vocês conseguem ver uns desenhos legais, né? Que dá para você, umas frases interessantes que dá para você formar em língua portuguesa ou em outras línguas a partir dessas representações do elemento químico. Então, quais são as regras de representação de um elemento químico? Ela é a primeira ou as duas primeiras letras do nome do elemento em latim. Por quê? Porque na época em que se começou a propor a tabela periódica, a língua da ciência era o latim, né? Não a tabela, mas a organização periódica dos elementos químicos, a língua da ciência era o latim. A maior parte dos artigos científicos eram escritos, publicados em latim. Hoje, o que se considera a língua de ciência é o inglês, porque a maior parte dos artigos científicos das revistas mais sérias publicam em língua inglesa, né? Há quem comece a falar sobre o mandarim, né? Porque a gente está tendo uma crescente de artigos científicos vindos da Ásia, de produções muito boas, vindas de lá, mas por enquanto é o inglês. Tirando esse parênteses, os elementos químicos são representados pela primeira ou pelas duas primeiras letras do
nome do elemento químico em latim. Por isso que às vezes chegam umas coisas meio malucas, né? Então, é enxofre, o nome do elemento químico é representado por S, que tem a ver com enxofre, tá? Se referindo ao nome em latim, que é sulfuro. Então, portanto, vai ser a letra S, tá? Então, falando de elemento químico, uma maneira de organizar os elementos químicos está em uma coisa que a gente chama de tabela periódica. A ideia de organizar os materiais que a gente conhece não é nova, tá? Essa tabelinha aqui, ela consta do início da Idade Média, tá? E é uma tabelinha enfim, muito, muito comum no meio alquímico, a gente fala de alquimia aqui, e ela lista, então, com símbolos e nomes, então a ideia de símbolo já estava presente, se hoje o símbolo é uma ou duas letras, naquela época o símbolo era um desenho, mas simboliza alguns materiais. É claro que a gente vai ter coisas aqui, como, por exemplo, a lua, o sol, o fogo, a água, que não são considerados hoje elementos químicos, né? A gente sabe que isso é uma mistura de várias coisas. Existem outras que são substâncias químicas também, mas que, por exemplo, a amônia, que não são... ela é uma substância química, ela é muito trabalhada dentro de laboratórios de química, mas ela não é um elemento, ela é um conjunto de elementos, né? Mas a gente tem aqui algumas coisinhas interessantes, então aqui eu destaquei para vocês. O mercúrio, o cobre, isso aqui é o amoníaco, não, isso aqui é o arsênio, né? Aqui tem o ferro, para cá tem o potássio. Então, são elementos que já eram conhecidos naquela época e já eram classificados como materiais interessantes. É claro que hoje em dia a gente não tem uma tabela colocada desse modo, né? Provavelmente o que vocês conhecem como organização dos elementos químicos está assim, né? Na forma desse disquinho. Algum de vocês já viu um disquinho desse? Todos viram? Ninguém viu? Nunca vi. Nunca viu? Esse disquinho aqui? Não. Essa é uma das propostas de organização dos elementos químicos. Existem outras, né? Essa aqui, eu particularmente gosto dessa, né? Porque parece uma nave, me lembra Star Wars, eu gosto. Né? Então aqui você começa pelo menor, aqui no centro, né? Vocês conseguem ver meu cursor. Aqui no centro tem o hidrogênio, você começa pelo menor número atômico e ele vai crescendo num espiral. E aí aqui você tem essas extensões aqui, que é mais para os metais de transição, né? Então aqui, além de ter os metais de transição, a gente tem os lantanídeos, aqui começa os lantanídeos e pega toda essa parte azulzinha aqui, depois você vem para cá, dá mais uma volta, e na segunda volta aqui começa os actinídeos, e aí eles vêm para cá, pega toda essa partezinha verde e os elementos sintéticos, né? Que são, os elementos sintéticos são os últimos da tabela periódica, eles não são encontrados na natureza, eles só podem ser produzidos pelo laboratório em períodos muito curtos de tempo, né? E a gente também tem essa proposição aqui, piramidal, de organização dos elementos químicos, né? A vantagem dessas duas e daquele disquinho é que fica tudo dentro de uma mesma organização, e aí os alunos conseguem ter uma percepção mais clara de continuidade, né? Mas eu sei que vocês nunca viram essas representações e que vocês estão acostumados a ver com essa, certo? Essa aqui vocês já viram em algum lugar? Sim, então, muitas vezes. Já, né? Muito bem. Essa é a famosa tabela periódica, né? A organização dos elementos químicos através de uma tabela que foi proposta pelo Mendeleev há pouco mais de 100 anos, né? Acho que foi 2017 que a gente teve uma comemoração dos 100 anos da tabela periódica. Só para, enfim, um comentário, né? De vez em quando a gente escuta algumas pessoas argumentando de que a química é uma ciência que não tem muita relevância na vida das pessoas, né? Porque se você pensar em ciências como a física levou a astronomia, que levou a percepção de que o universo é muito maior do que a Terra, né? Para quem imaginava que a Terra era o único planeta do universo, ou pelo menos era o centro do universo, todas as estrelas e outros planetas giravam ao redor da Terra. O desenvolvimento da astronomia levou à concepção de que não e mudou bastante a vida das pessoas. A biologia, através, por exemplo, da proposição da teoria da evolução pela seleção natural, de Charles Darwin, ou através da engenharia genética, que é uma mistura aí
biologia com química, também está revolucionando a percepção das pessoas. Revolucionou e revoluciona a percepção do ser humano. E aí vem uma crítica de que a química não é uma ciência relevante, né? E aí um argumento que eu sempre trago é que a química ela é uma ciência extremamente relevante no cotidiano, por mais que ela não tenha trazido grandes revoluções de pensamento, de percepção social, mas ela é a ciência do cotidiano. Não existe absolutamente nada no nosso modo de vida contemporâneo que não esteja diretamente relacionado com a química, né? Com as percepções químicas, né? Seja na conservação dos alimentos, seja na formulação de medicamentos, seja na estabilização de baterias e de conversão de energia, né? E uma das provas dessa importância da química é que a química foi a única ciência que ganhou, nos últimos anos, duas comemorações anuais por parte da Unesco, né? Então, a gente teve o Ano Internacional da Tabela Periódica, em 2017, e a gente teve o Ano Internacional da Química, então, química entendida de uma maneira mais ampla, em 2011, tá? Então, se vocês alguma vez já pensaram nisso ou não pensaram, mas, enfim, vão pensar depois dessa aula, fica aí a minha contraposição. Vocês avaliam se o meu argumento de relevância da química é válido ou não. Muito bem, então a gente teve essa um ano para comemorar a primeira proposição desta formulação de organização periódica dos elementos químicos, então, que vocês já falaram que viram, né? Então a gente vai explorar um pouquinho mais o que significa esses quadradinhos, por que eles estão coloridos aqui, e esses dois aqui embaixo, né? Eles costumam ser esquecidos às vezes, mas eles são extremamente importantes, né? Por que essa proposição é a mais conhecida e ela ganhou mais peso em relação às outras, né? Bom, por vários motivos. Um deles é que o Mendeleev, que foi quem propôs, um russo que propôs essa organização dos elementos químicos, ele foi muito hábil na sua divulgação, né? Então, ele foi um divulgador muito, não quero dizer ferrenho, mas muito acalorado, de que a proposição que ele colocou era mais adequada e tal, né? Então, esse foi um primeiro ponto muito importante, a defesa do próprio autor. Um segundo ponto em que ela traz algumas vantagens é o que nós chamamos de lei periódica, né? Então, alguns elementos químicos, conforme vai evoluindo o número atômico, eles começam a ter características que se repetem, né? Então, o lítio, ele é parecido com o sódio, que é parecido com o potássio. Apesar de ter um salto aqui gigantesco de número atômico, né? O lítio tem número atômico 3, que significa que tem 3 prótons no seu núcleo. O sódio tem 11, o potássio tem 19, né? O rubídio já vai para 37. Então, assim, é um salto muito grande. E ainda assim, as características são parecidas, né? Então, essa organização específica, ela deixa compostos que, por algum acaso, né, por conta da formulação de como é a química no mundo, por questão de, enfim, de como nosso planeta evoluiu, números atômicos tão distintos apresentam características parecidas, e nessa proposição de organização, essas, por conta de, enfim, tem uma certa periodicidade nessa repetição, e nessa organização dos elementos químicos, esses períodos, né, esses grupos que têm características parecidas, acabam ficando juntos. Uma outra característica é que quando Mendeleev propôs a tabela periódica, ela não estava assim, do jeitinho que está, né? Então, existiam vários espaços em branco na tabela periódica. Porque, sei lá, eles tinham, eu não vou lembrar de cabeça agora quais eram os que estavam em branco, mas suponha que eles tinham um elemento conhecido com o número atômico 20 e eles tinham outro elemento conhecido com o número atômico 22. E aí ficou um espacinho em branco aqui para o elemento número 21, e quando esse elemento foi detectado muitos anos mais para frente, havia um espacinho para ele dentro da tabela periódica. Então, um segundo argumento, um terceiro já, né? Argumento favorável desta organização diz respeito à capacidade de previsão, né? De novos elementos químicos que foram, de fato, incorporados aqui dentro da tabela periódica, né? Hoje em dia, a gente já tem, como eu falei, até essa tabela aqui é um pouquinho mais antiga, a gente já tem até o 118, né, com o nome bonitinho,
Daqui para frente, né, do 111 para frente, do 111 ainda vai, do 112 para frente, a gente argumenta que eles são elementos químicos sintéticos, né? Então, todos eles existem por pouco tempo, só em condições muito especiais que são organizadas dentro de laboratórios, tá? Então, vocês não vão sair por aí e encontrar, sei lá, debaixo de uma pedra, uma substância com o número químico 118. Daqui do 112, com certeza. Alguns já argumentam que a partir do 110 já são elementos químicos puramente sintéticos, né? Não vão ser encontrados em condições naturais, mas, enfim, eles podem ser estabilizados. Muito bem. Então, vamos começar a destrinchar essa organização periódica dos elementos químicos, que foi a que ganhou mais força e é a que a gente trabalha até hoje, né? Então, já existem outras proposições, como vocês viram, e existem outras ainda que estão ganhando cada vez mais força, principalmente para fim didático, né, para fim de ensino, mas também dentro do universo da química de pesquisa, né? Mas, por enquanto, a gente ainda tem a tabela periódica de Mendeleev. Então, destrinchando essa organização. Aqui em cima vocês estão vendo exatamente a mesma tabela, pintada, né, com algumas coisinhas esquisitas, né? O que está sendo pintado aqui, então, são as famílias, né, as diferentes famílias. Então, famílias seriam essas organizações verticais da tabela periódica, né? E aí, a gente vai falar que existem 8 famílias representativas e 12 famílias de transição. Famílias representativas, então, é aquilo que não é de transição. A transição é todo esse grupo B aqui, eles também podem ser chamados as representativas de A e as de transição de B. Então, todo esse grupo que aqui está de amarelo, a gente pode falar que eles são elementos de transição. Todos eles têm características muito, muito parecidas, né? Muito semelhantes entre si. E aí a gente vai chamar esse grupo inteiro de grupo de transição, tá? Quanto às famílias representativas, elas apresentam características semelhantes dentro da mesma família. É claro que tudo quanto tem elemento químico, você pode argumentar que é parecido, né? Tudo é formado, então, por átomos, tudo tem próton, tudo tem nêutron, mas, olhando com um pouco mais de cuidado, você vai ver que os elementos de uma família têm diferenças significativas em relação à outra. Então, aqui eu coloquei o nome das famílias, né? Então, aqui são os alcalinos, né? São todos metais, então, metais alcalinos. Na família 2A, a gente também tem todos metais, então, são os alcalinos terrosos, para diferenciar. Esses 3 aqui são um pouco mais fáceis, né? Porque o pessoal não tinha muita criatividade, então acabou colocando o nome da família a partir do nome do primeiro elemento químico que a compõe. Então, família do boro, família do carbono e família do nitrogênio. Para o 6, a gente tem a família dos calcogênios. Para o 7, a gente tem a família dos halogênios. E na 8, a gente tem os famosos gases nobres, né? Eles apresentam características muito especiais e muito invejáveis. Vale ressaltar que os lantanídeos e os actinídeos que estão aqui embaixo fazem parte, então, dessas famílias de transição. Eles estão, na verdade, incorporados aqui dentro. Não vou explorar, até porque aqui a gente não tem muito tempo para explorar de uma maneira um pouco mais detalhada as características de cada uma dessas famílias, mas a gente vai retomar, quando a gente falar de ligação química, a importância de se conhecer de que família vem cada um dos elementos, tá? Então, como eu falei, os lantanídeos e os actinídeos, que eles estavam aqui embaixo, eles estão incorporados aqui dentro, tá? Então, essa é uma outra proposta de representação de tabela periódica, e que esse quadradinho aqui, na verdade, é apenas esse quadradinho aqui do escândio e esse quadradinho aqui do nítrio, né? Então, aqui seria um único quadradinho e outro único quadradinho, e aí você coloca todos os lantanídeos e os actinídeos enfileiradinhos aqui embaixo, tá? Eles fazem parte dos metais de transição. Todos esses, né? O escândio acaba sendo que não, mas o ítrio, todos os lantanídeos e todos os actinídeos, eles são compostos muito interessantes, eles são chamados de terras raras, né? Bom, eles são encontrados em terra, né? E rochas não são encontrados no mar, nem no ar, ou coisa assim. Mas eles são chamados de terra rara não por terem pouca quantidade, mas sim por serem de difícil purificação, né? É claro que hoje em dia essa difícil purificação já está um pouco mais fácil, né? Principalmente com a China entrando no mercado. A China tem
enfim, tem muito desse minério naturalmente, tanto a China como o Brasil, mas a China inovou nos processos de extração. Então, a China basicamente domina o mercado de compra e venda de venda, né, de comercialização de terras raras. E eles são elementos cada vez mais importantes porque eles são... Meu celular não está próximo de mim agora? Enfim, não está. Eles são muito importantes para qualquer formulação de qualquer dispositivo tecnológico, né? Então, o computador que vocês estão usando, o celular que vocês estão usando para assistir essa aula, o Kindle, o celular que está longe de mim, que está carregando, todos eles têm terras raras, né? Então, basicamente, os dispositivos físicos, né, de comunicação digital que nós conhecemos utiliza esses elementos aqui. Então, por isso que eles têm cada vez mais destaque. E uma maneira de valorizar esse destaque é, por exemplo, propondo que eles fiquem juntos com o resto da tabela periódica, eles não fiquem separados. Gente, eu tô falando, vocês não estão me interrompendo, eu tô assumindo que tá tudo ok. Tá tudo ok? Vocês já me abandonaram? Tá tranquilo, sim. Tá tranquilo, é uma parte mais conceitual, né? Então, mais tranquilo de acompanhar o raciocínio. Bom, então, continuando a exploração aí dessa organização periódica de Mendeleev, a gente também tem o que nós chamamos de períodos, né? Então, os períodos seriam as linhas horizontais da tabela, né? Então, se a gente falou antes de famílias, que são organizações verticais, nos períodos a gente tem organizações horizontais. Às vezes vai se falar, no período 4, na família 1. Então, aqui no período 4, significa na quarta linha da família 1. Então, aqui no caso, a gente vai ter o potássio, né? Os períodos, eles seguem um número atômico crescente, tá? Então, o número atômico vai crescendo de acordo com o período. E conforme o período vai caminhando para o lado. Então, se aqui é o número 19, aqui é o número 20, 21, 22, 23, lá. Então, quanto mais baixo o período, digamos assim, maior vai ser o número atômico, com toda certeza, tá? O que não é uma afirmativa válida quando você fala de famílias, né? Então, dependendo, se for um elemento da família, sei lá, 8, que é a família dos gases nobres, mas ela estiver num período aqui em cima, com certeza o número atômico vai ser menor do que em relação aqui o elemento da família 1, mas que estiver num período aqui embaixo, tá? Uma outra coisa interessante é que a gente tem 7 períodos conhecidos, classificados, apesar de muita tentativa de se começar o 8º período da tabela periódica, né? Começar a formular elementos químicos com um número atômico maior do que 118. Vejamos, né? Então, além da organização de períodos e famílias, né? Como eu falei, a gente pode organizar eles também representativos e de transição, mas existem outras classificações, né? Então, o que eu vou passar aqui agora é características gerais de elementos que têm características parecidas, né? E que a gente pode, de certa maneira, organizar assim. Então, como eu falei, os elementos de transição são todos metais. Então, todo esse grupo aqui no meio da tabela periódica, que inclui os lantanídeos e os actinídeos, a gente vai chamar, então, de metais de transição. Tá? Todos eles vão ter características muito parecidas. E aí, os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos, aqui a gente pode trabalhar tranquilamente em relação às suas famílias. Uma observação interessante é o hidrogênio. O hidrogênio, ele não tem muito lugar, né? Ele tem características muito próprias, muito específicas, e que não são repetidas por nenhum outro elemento da tabela periódica. Então, sempre tem uma discussão de onde se coloca o hidrogênio, né? E convenção ficou aqui como o primeiro elemento aí da família 1A. Mas vale relembrar que ele não tem as mesmas características dos demais metais alcalinos, né? Então, já existem propostas para deixar o hidrogênio fora da tabela periódica, flutuando aqui. Já tentaram colocar ele mais para cá, junto com os gases nobres. Tentaram ele colocar mais para baixo. Ele ficou aqui por uma questão de convenção, facilitação. Mas ele tem características bastante díspares. Então, a gente pode falar que o hidrogênio ele é um grupo periódico específico, tá? Então, além do hidrogênio, a gente tem os demais metais alcalinos, a gente tem os metais alcalinos terrosos, todos os metais de transição. Aqui é uma coisa interessante, né? Que a gente divide entre os outros metais, né? Os outros metais que não são nem alcalinos terrosos, nem os de transição.
E entre os não metais, aqui está escrito não metais, né, tá em inglês, mas está não metais, o nome mais moderno, né, para isso seria ametais. Já faz algum tempo que a IUPAC pede para se utilizar ametais em vez de não metais. Mas aquilo que a gente conversou, né, no grego, a significa negação, tá? Então ametal é aquilo que não é metal, tá. Enfim, acharam mais bonito. E aí aqui que a gente tem é um grupo que se chama semimetais. Por quê? Eles têm algumas características que os classificam como não metais, ou ametais, e algumas características que os classificam como metálicos. Então, se colocou essa classificação de semimetais. O que acontece? O que acontece é que a IUPAC extinguiu essa classificação de semimetais já faz algum tempo, né? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, por algum motivo, essa extinção não chegou nos meios de ensino, digamos assim, né? Então, os livros didáticos acabaram não se atualizando, e como a maior parte dos vestibulares, elas acabam indiretamente se baseando no que as escolas estão ensinando, vai lá, Alessandra. Como os vestibulares acabam se baseando mais ou menos no que as escolas estão ensinando, então acaba que a classificação de semimetais continua sendo muito, muito utilizada e acaba aparecendo aí nas avaliações da vida, né? Mas só para vocês saberem, o que a IUPAC fez? Ela pegou todos esses elementos e falou, vamos lá, o que parece mais com metal, a gente vai deixar aqui para baixo, que, a saber, foram os 3 elementos que estão aqui embaixo, né? O polônio já não foi nem classificado como semimetal aqui, mas seria o polônio, o galho e o elemento que está aqui, eu não me recordo exatamente o nome, mas esses 3 que estão aqui embaixo, então eles viraram metais, e os demais foram todos para classificação de ametais, tá? Mas, se vocês ainda encontrarem essa classificação de semimetais por aí, não xinguem, não briguem, é por conta disso, por algum motivo, essa incorporação da IUPAC, né, não chegou nas escolas, tá? Mas, estritamente, se vocês, enfim, vai que algum vestibular aí resolve falar sobre isso, ou vocês vejam no concurso público, né? Os concursos públicos não tem tanto a ver com a escola, então pode ser que aconteça, que eles não classifiquem como semimetais, ou avisem que os semimetais foram extinguidos, vocês vão se assustar. Eles foram extinguidos já faz um bom tempo, né? Mas, por algum motivo, ainda estão aí, nos livros didáticos atuais. Muito bem, então a gente falou sobre o hidrogênio, metais alcalinos terrosos, todos os metais de transição, os outros metais, os ametais. As outras classificações, então, vão ser os halogênios. Os halogênios, algumas vezes, eles são jogados junto com os ametais, e essas duas coisas viram uma coisa só. Enfim, depende muito mais de quem está trabalhando do que de por que está classificando, né? Então, se for um grupo que trabalha muito com halogênios, talvez seja interessante deixá-los como uma classificação à parte. Se não for, talvez coloque tudo isso junto, não tem problema. E os gases nobres, como a gente já falou, têm características muito específicas, né? Uma outra coisa interessante dessa organização periódica dos elementos químicos é que dá para você mais ou menos prever características a partir da posição em que estão na tabela periódica, né? Então, você exclui os gases nobres nessas características aqui, porque, como eu falei, os gases nobres são muito especiais, então eles vão ter características muito próximas. Mas, via de regra, quanto mais para baixo no período e quanto mais à esquerda da tabela periódica, maior o raio atômico, tá? O maior raio atômico que nós conhecemos é esse aqui. O raio é o tamanho do núcleo do átomo mesmo. Mais gordinho, vamos dizer assim, vai ser o átomo. Quanto mais para cá ele estiver, né? Via de regra. Via de regra também, quanto mais para cá, mais acima e a direita da tabela, maior vai ser a energia de ionização, ou seja, maior vai ser a energia que você vai precisar fornecer para tirar um elétron. Consequentemente, maior vai ser a afinidade eletrônica. Se você vai ter que dar muita energia para tirar um elétron, é porque o elemento gosta, em parênteses, de elétrons. Se ele gosta de elétrons, então maior vai ser a afinidade dele para receber elétrons. A gente também pode falar que as características metálicas tendem a descer no período e ir à esquerda, e as características não metálicas tendem a subir no período e ir para a direita, tá? A gente também pode fazer algumas outras aferições, pode falar que os elementos que estão no centro da tabela periódica têm densidade maior do que os que estão nas pontas e tal. Mesma coisa com ponto de fusão, o centro costuma ter ponto de fusão maior do que nas pontas, mas, enfim, aí já começa a ter exceção a essa regra, e então não são características tão colocadas. O que
as duas que são mais importantes na minha visão. Então, seria o raio atômico, que está aumentando conforme desce o período, conforme vai à esquerda, e a afinidade eletrônica, a barra de energia de ionização, que é a mesma coisa que a habilidade, barra afinidade de um elemento de se aproximar de elétrons, né, de ter elétrons perto de si, que sobe, que aumenta conforme se sobe no período, se vai à direita. Alguma dúvida até aqui? Posso seguindo? Estou seguindo, então. Vai lá, Horácio. Boa aula. Uma outra colocação importante, então, é o que cada um daqueles quadradinhos diz sobre os elementos químicos, né? Então, todos eles necessariamente terão o símbolo, como eu falei, que a primeira ou as duas primeiras letras no nome do elemento químico em latim. O nome também é convenção colocar, o nome na língua vernácula, né? Então, o ferro é Fe, o nome vai ser ferro. No caso do enxofre, o enxofre é S, mas o enxofre não começa com S, então vai se colocar o nome do elemento químico de acordo com a língua em que a tabela periódica foi dada, né? O número atômico, né, como eu falei, é o número de prótons, é o que vai definir um elemento químico, e o número de massa, né, que é o número total de componentes que estão no núcleo do átomo. Essas são as características que necessariamente tem, que necessariamente a tabela periódica fornece. Algumas também fornecem a distribuição eletrônica, não são todas, tá? Mas algumas fornecem também a distribuição eletrônica, ou a distribuição por camadas, como é o caso aqui, ou a distribuição por subcamadas, tá? Para quem gosta, para quem quer, eu deixei aqui o link de um videozinho que fala frases engraçadinhas para poder decorar quais são os elementos que tem em cada uma das famílias representativas da tabela periódica, né? Eu vejo cada vez menos necessidade de se decorar quais são os elementos que estão em cada uma das famílias, porque cada vez mais os vestibulares ou avisam, né, essa família aqui, esse elemento aqui está nessa família, ou cobram características gerais, né, daquela família, não cobra características de um elemento específico. Então, cada vez menos isso se torna necessário, né? A tabela periódica ela pode ser consultada, não é para ser decorada. Mas, se alguém achar importante, tem umas frasezinhas engraçadas, às vezes vocês, enfim, acabam decorando. Dúvidas até aqui, que eu vou dar uma mudadinha de assunto. Estou seguindo, então. Bom, mudando um pouquinho de assunto, então a gente vai falar um pouquinho sobre fórmulas do ponto de vista da química, né? Fórmulas no quesito de formulação mesmo, de representação molecular, né? Então, a fórmula molecular, como o nome já diz, é uma representação, tá, da molécula, levando em consideração, então, a massa e a estrutura. Então, levando em consideração a quantidade exata de átomos que ela tem, que é a sua massa, e também levando em consideração a sua estrutura, né? Você pode representar a molécula a partir de uma representação desenhada, né? Não só a colocação dos átomos aqui. E aí aqui eu coloquei três elementos, três substâncias, né? Para a gente poder explorar um pouquinho mais. Então, eu vou falar um pouquinho da primeira, né? E isso vale por extensão para as outras e para, enfim, todas as que existem por aí. Então, aqui a gente tem a representação dos elementos químicos, né? Existe um motivo para colocar o alumínio primeiro e o oxigênio depois. Quando a gente for falar de compostos inorgânicos, eu vou trabalhar um pouquinho mais aprofundado de por que isso. Aqui a gente chama esse númerozinho de índice. O índice, ele é um número pequeno, um número subscrito que ele é colocado à frente do elemento para representar quantos átomos daquele elemento compõem aquela molécula. Então, se eu falar que o alumínio é Al2, nessa substância tem Al2O3, e o Al, você sabe que é o alumínio, vão ter dois átomos de alumínio nesse óxido que está sendo representado aí, né? Alguns alunos, por algum motivo, confundem, acham que esse número diz respeito ao elemento seguinte. Não, o número é sempre colocado à frente do elemento que ele está representando. Então, tem esse 2 diz respeito ao alumínio, tem esse 3 diz respeito ao oxigênio, esse 4 aqui diz respeito ao oxigênio, tá?
Esse número, ele é subescrito, então ele é colocado pequenininho embaixo. Tem aluno que coloca do mesmo tamanho, na mesma proporção. Se vocês forem fazer vestibular que tem a segunda fase dissertativa, como as estaduais de São Paulo, por exemplo, ou algum concurso público que você tenha que escrever, se você colocar no mesmo tamanho, desconta ponto imediatamente, porque você não está representando o que você deveria, tá? Esse número é pequeno. Tem gente que coloca na linha de baixo, também não precisa colocar na linha de baixo, ele só precisa ficar subscrito, ele só precisa ficar pequenininho na frente, né? Enfim, existem atalhos no Word, no Google Docs, e qualquer outra plataforma que vocês usem para digitar para colocar subscrito, tá? Se você deixar do mesmo tamanho, vai estar formalmente errado. Uma outra, aproveitando esse momento para falar, outra coisa importante da representação, já que a gente estava falando de tabela periódica até agora, é que a representação de símbolos de elementos químicos, ela se dá levando em consideração uma ou duas letras. A primeira é sempre maiúscula, então se você for um elemento foi representado por uma única letra, como é o caso do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, você vai deixar essa letra maiúscula. Se tiver uma segunda letra, a segunda letra vai ser minúscula. Então, colocar as duas maiúsculas está errado, colocar as duas minúsculas está errado, fazer isso aqui está errado. Essa aqui, essa quarta aqui, é o campeão, né? Eu sempre vejo alunos que colocam a primeira letra maiúscula, a segunda letra maiúscula também, só que coloca pequeno. Ah, não, a professora falou que tem que ser pequeno. Não, eu falei que tem que ser pequeno, eu falei que tem que ser minúsculo. Tenho certeza que todo mundo aqui fez pré-escola e a professora fez aquele exercício lá que ela colocava o alfabeto, embaixo você tinha que desenhar o alfabeto, né? Copiar. Ela colocou letras maiúsculas, colocou letras minúsculas, colocou letra de mão, letra de forma, letra de, enfim. Então, lembrem dessa atividade quando forem pensar na representação dos elementos químicos. É a primeira letra maiúscula, a segunda letra minúscula. Não precisa colocar uma maior, uma pequena, subscrito. Contanto que seja a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Colocar uma letra maiúscula pequena não a transforma em minúscula, ok? O que você tem que se preocupar com o tamanho é só no índice. Índice, portanto, é um número que diz quantos átomos estão presentes, daquele elemento estão presentes nessa substância que nós estamos analisando, tá? Então, é isso, colocação geral sobre a fórmula molecular. A fórmula centesimal ou fórmula percentual diz respeito à quantidade de átomos quantidade mínima de átomos, né, dentro de uma proporção molecular, né? A fórmula centesimal ou percentual, ela é extremamente importante quando a gente está falando de análises químicas, né? Então, eu imagino que muitos de vocês já tenham assistido o CSI ou alguma outra série policial que tinha envolvimento com perícia, né? E aí a pessoa vai lá, pega a substância que foi encontrada no crime, bota dentro de um aparelhinho, e aí ela tem a substância tal. A substância é, sei lá, pó de giz, é açúcar, sei lá o quê. Ela tem esse dado, o computador vai dizer é pó de giz, é açúcar, é droga. Não. O computador vai dizer, olha, a fórmula centesimal, a fórmula percentual é essa. Eu tenho tantos por cento de carbono, eu tenho tantos por cento de oxigênio. Provavelmente a proporção vai ser mesmo. Provavelmente não, né? A proporção é essa, uma fórmula provável para essa substância é essa outra aqui. Nenhum equipamento, nenhuma análise química dá 100% de certeza no resultado. Dá algumas com 99,999 suficiente para incriminar alguém. Mas a interpretação do resultado ela é muito dependente do perito, né? E essa parte aqui de fórmula percentual e fórmula centesimal, ela é essencial para qualquer tipo de análise nesse sentido, tá? Então, existe um algoritmozinho, né? Um passo a passo, uma regrinha que você pode cumprir para poder chegar na fórmula, enfim, molecular a partir da fórmula centesimal. Então, primeiro, você pode assumir 100 gramas, né? Porque se você está falando de porcento, você poderia assumir a massa que você quisesse, mas você pode assumir 100 gramas para facilitar a sua vida. Enfim, e aí você relacionar isso com porcentagem. Então, primeiro você calcula o número de mols de cada um dos elementos que compõem o composto. Depois você divida, isso aqui é uma operação puramente matemática, não química, né? Você divide os valores obtidos pelo menor valor de todos os compostos, né? Tá? O que você está fazendo matematicamente é normalizando a quantidade de mols. Se depois dessa normalização você ainda tiver um valor quebrado, né? Você não tem
átomos quebrados numa molécula, né? Não tem como você ter 2 átomos de alumínio e meio naquela molécula. Então, se você ainda tiver um valor quebrado, você multiplica todos numa mesma proporção, multiplica tudo por 2, multiplica tudo por 3, por 5, por 10, enfim, até você conseguir acertar as vírgulas aí, tá? Então, aqui está um exemplo concreto enfim, fazer, né? Aspirina, o AAS, remédio infantil bastante conhecido, né? Ele é formado 60% por carbono, 4,4% por hidrogênio e 35,6% por oxigênio, somando isso tudo dá 5%. Então, encontramos um pozinho branco lá na cena de crime, vamos analisar e chegamos nessas proporções. Muito bem, eu vou calcular o número de mols. O número de mols tem uma fórmula bonitinha, né? Que é a massa do composto dividido pela sua massa atômica, né? Então, você pode fazer isso também por regra de 3. Enfim, aí é questão de gosto de escolha. Então, como eu disse, a gente pode assumir 100 gramas, né? A gente podia assumir qualquer valor, a gente vai assumir 100 gramas para facilitar o nosso cálculo. Então, se o nosso composto tem total 100 gramas e 60% é carbono, então necessariamente 60 gramas serão carbono. Dividido isso por 12, que é a massa do carbono, eu vou chegar em 5. Mesma coisa por hidrogênio, eu vou chegar em 4,4. Mesma coisa por oxigênio, eu vou chegar em 2,2. 2,2, dentre esses valores aqui, 5, 4,4 e 2,22, 2,22 vai ser o menor, né? Então, eu vou dividir tudo por 2,22. Aí dá para você dar uma aproximaçãozinha, né? Uma aproximadazinha de questão de 0,1, 0,15, até 0,2 dá para dar uma aproximação. E aí aqui você vai chegar em 1 e 2, aqui você vai chegar em 2,25, que é o caso que eu falei, se você tiver algum número quebrado. Não tem como você ter 2,25 átomos de carbono na molécula. Então o que você vai fazer? Você vai multiplicar todos eles na mesma proporção. Você já concluiu, né? 25, então, é 1/4. Se eu multiplicar tudo isso por 4, eu vou chegar em números inteiros satisfatórios, né? A saber, vai ser o C9, H8, O4, que é justamente, então, aqui, se eu multiplicar por 4, vai dar 9, aqui, se eu multiplicar por 4, vai dar 8, aqui, se eu multiplicar por 4, vai dar 4. Essa fórmula aqui é justamente a fórmula do ácido acetil salicílico, aspirino AAS, né? Que eu posso representar assim, como a gente acabou de ver, ou eu posso representar assim como a gente vai ver com mais calma quando a gente for falar de química orgânica, porque em química inorgânica tem mais vantagem você representar assim, em química orgânica tem mais vantagem você representar espacialmente desse modo aqui, tá? Se eu tiver a fórmula mínima, eu consigo chegar na fórmula molecular exata do composto. Aqui, por acaso, coincidiu, né? Mas não é sempre assim que acontece. Como é que eu vou chegar na fórmula exata do composto? Calculando o número exato de mols de cada um dos elementos que compõem a minha substância. Então, mais uma vez, eu vou fazer um exemplo aqui resolvido por vocês. Então, qual é a fórmula molecular de um composto? 40% de carbono, 53,2% de oxigênio e 6,8% de hidrogênio. E eu vou saber que a massa molecular total, esse é um dado que ele tem que me dar, porque se ele não me der, eu não vou conseguir, eu vou conseguir chegar em fórmulas prováveis, em várias fórmulas prováveis, mas eu não vou conseguir chegar no valor total no valor exato para aquela substância. A massa molecular, então, desse composto vai ser 180 gramas. O que eu fiz aqui? Eu peguei a massa, né? A porcentagem. Multipliquei por 180 e dividi por 100. Isso aqui é uma forma de eu saber quantos gramas, na verdade, estão dentro desse composto. Eu podia fazer uma regra de 3, né? Então, 40 está para 100, como X está para 180. Questão de gosto, né? Aqui eu descobri que eu tenho 72 gramas de carbono, 95, aproximadamente 96 de oxigênio e aproximadamente 12 dá para aproximar isso para 12 de hidrogênio. Eu divido esse valor, então, pela massa atômica do elemento, né? Então, eu vou lá na tabela periódica, vou saber que o carbono é 12, que o oxigênio é 16 e o hidrogênio é 1. Vou chegar em 6, 6 e 12, né? São números razoavelmente redondos, né? Então, como eu disse, dá para dar uma aproximada aqui até 0,2, dá para dar uma aproximada.
E isso aqui, por acaso, é exatamente a fórmula do composto que foi proposto aqui. Então, se ele me der a massa molecular, eu consigo determinar a partir da fórmula centesimal, da fórmula percentual, a fórmula molecular exata. Se ele não me der esse dado, eu consigo chegar em várias propostas. Ele pode ser C6H12O6, ele pode ser C1H2O1, né? Poderia também, mantém a mesma proporção, mas ele me dando a massa molecular, eu consigo calcular a fórmula exata. Tá ok até aqui? Dúvidas? A gente vai dar uma mudadinha de assunto de novo. Meu tempo tá estourando, que significa que eu não vou conseguir dar todos os conteúdos que eu tinha planejado para aula de hoje, mas não tem problema, a gente continua na próxima. Sem dúvidas, posso seguir? Tá tudo bem? Legal. Vou seguir então, Pablo. Estou seguindo. E aí, vamos falar um pouquinho sobre reação química. Só um segundinho que eu já volto. Vocês estão me vendo, né? Então, eu peguei aqui para ficar um pouquinho mais lúdico, só para a gente brincar um pouquinho, né? Sobre o que significa reagir. Né? Eu gosto muito de uma manchete, ela circulou bastante em 2013 ou 2014, por aí. Uma manchete que dava a seguinte informação, né? Mulher reage a assalto e ladrão chama a polícia. Né? Essa manchete é legal para a gente pensar várias coisas. Mas dentro do universo da química, essa manchete é legal para a gente pensar no que é reação, né? Essa ideia de reação, então, é de acontecer alguma coisa, fazer alguma coisa, não estar passivamente na situação. Então, aqui é uma coisa bem simples e não é tão visual, mas eu acho que dá para ilustrar um pouquinho sobre a aula de hoje, né? Eu tenho 2 potinhos, um deles tem açúcar, o outro deles tem bicarbonato de sódio. Eu vou colocar um pouquinho de vinagre de maçã em cada um desses potinhos, né? Então, tô colocando um pouquinho de vinagre aqui no açúcar. Dá pra ver aí? Coloquei vinagre no açúcar. Eu espero que dê pra ver alguma coisa. Tá formando como se fosse uma lama, sei lá. Se eu colocar um pouco mais de líquido, é capaz, sei lá, de dissolver. E aqui eu tenho bicarbonato de sódio. Eu também vou colocar vinagre no bicarbonato de sódio. Vocês estão vendo que o volume está crescendo e que está se formando, eu espero que esteja dando para ver, o cabelo é uma das melhores. Está se formando umas bolinhas de gás, né? Que na parede do pote eu acho que dá para ver. Diferente do meu açúcar. O meu açúcar não se formou nada, a não ser açúcar com vinagre. Né? E aqui aconteceu isso. Muito bem, muito bem. Vai para lá, vinagre vai para lá. Também. Podemos então voltar à nossa questão sobre o que é reagir. Vocês estão vendo minha tela de novo? Tá vendo? Perfeito. Então, deixa eu passar. Vou voltar. Quando eu falo de reação química, então é nessa ideia de acontecer alguma coisa. Dentro desse experimentozinho, em qual deles aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa quando eu joguei vinagre no bicarbonato. Joguei vinagre no carbonato, aconteceu alguma coisa. O que é acontecer alguma coisa do ponto de vista químico, né? Dentro dessa análise. Acontecer alguma coisa pode ser mudar de cor, pode ser liberar gás, que foi o que aconteceu, a formação daquelas bolinhas que ficou na parede do meu potinho,
Aquilo é um gás. Qual gás a gente pode discutir depois e analisar com mais calma para determinar. Mas aquilo foi uma liberação de gás. Pode-se liberar luz ou calor, ou pode formar um precipitado, né? Precipitado que antes já foi chamado de corpo de chão, já foi chamado de corpo de fundo, de vez em quando. Como quem faz vestibular é geralmente pessoa de idade, né? Às vezes esses nomes voltam, né? Então, eu misturo dois líquidos e formo uma coisa sólida no fundo. Opa, aconteceu alguma coisa. Então, teve uma reação. Isso também, é claro, envolve reações um pouco mais. Algumas são bem tranquilas, como essa que eu fiz aqui, né? Sem risco nenhum. Uma material que tem em casa, que vocês podem refazer. Recomendo que refaçam. Dei uma comparada, por que aconteceu alguma coisa, por que não aconteceu. Será que eu consigo enxergar realmente acontecendo alguma coisa? E aí a gente pode discutir, né? Mas isso pode ser, se acontecer alguma coisa, pode ser uma coisa tranquila, pode ser uma coisa monótona, até um pouquinho sem graça, ou pode ser uma coisa bastante significativa, como, por exemplo, uma explosão. Uma explosão nada mais é do que a liberação de calor e energia muito rapidamente, né? Então, a gente diz que tem uma reação química quando tem algumas dessas coisas. E o que essas coisas representam? Elas representam que houve uma quebra e formação de ligações químicas. Mais uma vez, esse conceito aparecendo, que a gente vai explorar um pouquinho mais depois. Então, a gente tinha uma molécula, que era átomos unidos por ligação química. Essa ligação química foi rompida e esses átomos formaram outras ligações químicas com outros átomos. Houve um rearranjo de átomos, né? Então, houve quebra de algumas e houve formação de outras ligações químicas. Como é que eu represento isso no papel? No papel, na lousa, na tela do computador, através de uma coisa que a gente vai chamar de equação química, né? Então, a equação química ela não vai ter tanta relação com a equação matemática, né? Que tem uma variável que você quer descobrir qual é o valor dela. Não, a equação química é nada mais do que uma representação disso que eu chamei de reação química. Então, vamos lá. Aqui está uma reação química. Dentro dessa reação química, prazer, reação química alunos, reação química, para quem nunca tinha visto, isso é uma representação, aqui estão a representação então, das moléculas que estão envolvidas nessa transformação, em que houve quebra e formação de ligações químicas. Dentro dessa representação, eu consigo descobrir algumas coisas. Está vendo que aqui tem uma setinha, né? Vocês conseguem ver a setinha? Aqui. Vocês identificaram a setinha? Ninguém me responde. Eu espero que tenham identificado a setinha. Bom, aqui tem uma setinha. Se você consegue enxergar uma seta aqui. Consegue sim. Bom, então, legal, Pablo. Aqui tem uma seta. Essa seta, tranquilo. Essa seta, então, já estou encerrando também. Essa seta, então, ela vai dividir as moléculas que estão envolvidas na minha transformação química entre reagentes e produtos. Então, através dessa representação aqui, eu consigo identificar o que é reagente. Reagente, então, é o que está do lado esquerdo da seta. E o que é produto. A gente pode dizer que as ligações químicas quebradas serão quebradas nos reagentes, e as ligações químicas formadas serão formadas nos produtos, tá? Também é possível, não é estritamente necessário, tá? Não é essencial, mas você pode, se quiser, representar o estado físico de cada uma dessas substâncias. Então, no caso aqui da minha reação química, o ácido sulfúrico, ele está em estado aquoso, então ele está em água. O hidróxido de sódio, ele é puro e está no estado líquido. A água formada é pura e está no estado líquido. E o sulfato de sódio formado aqui está no estado aquoso. Eu também posso pensar na quantidade de átomos que estão envolvidos na reação, né? Então, se eu pensar aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu tenho mais um, e aqui eu tenho só 2. Onde foi parar o outro hidrogênio? Sódio também. Aqui eu tenho um sódio, aqui eu tenho 2. De onde surgiu esse sódio? Então, a quantidade... Isso aqui que é uma representação, ela é uma representação puramente... ela é uma representação pictórica, mas ela ainda não está precisa. Para uma reação química ser considerada precisa, ela precisa estar balanceada. Balancear significa acertar os coeficientes estequiométricos. Coeficientes estequiométricos é um nome chique que a gente dá para esse número que aparece antes de cada uma das moléculas que estão envolvidas na minha transformação química, né? E
O 1 é implícito, assim como é implícito nos índices das moléculas, né? Então, acertar esses coeficientes aqui significa balancear a equação química. E toda boa equação química ela deve estar balanceada. Ou o vestibular precisa avisar para você que a equação não está balanceada, ou ele precisa dar a equação balanceada com os menores números inteiros possíveis, né? Eu poderia dividir isso aqui tudo por 2 e colocar um meio aqui, um e meio, poderia. Mas aí o PAC, mais uma vez, a Organização Internacional de Química Pura e Aplicada, quem determina essas coisas, decidiu que os menores números inteiros são os que são válidos. Então, a gente sempre tenta balancear com os menores números inteiros possíveis, tá? Existe uma regrinha para esse método aqui, de balanceamento, que é o método mais simples e o método eficaz para qualquer reação que não tenha cargas livres, que é o método das tentativas e erros, né? Você começa balanceando os metais, depois você vai para os ametais, depois você vai para o oxigênio, depois você vai para o hidrogênio. Como eu já estourei meu tempo, a gente continua essa parte de reação química na próxima aula. E como é que eu balanceio pelo método tentativa e erro, e aí depois eu falo um pouquinho sobre as leis ponderais, e aí a gente já emenda no assunto na próxima aula. Ficou alguma dúvida? Consegui entender, Fábio? Legal. O assunto da próxima aula, então. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ligações. Legal. Dá pra gente entrar assim. Ela complica, talvez ela complique porque você não tem entendido os conceitos fundamentais. Então, quando você começa, você já junta que você não conhece a linguagem. E aí começa a aplicar essa linguagem em outras situações, aí fica uma coisa muito complicada. Por isso que eu sempre gosto de começar trabalhando a linguagem, né? O que é um átomo, o que é uma molécula, o que é isso, o que é aquilo, e aí a gente vai aprofundando. Quando a gente começar a aplicar essa linguagem em outros problemas, a gente já tem uma base mais sólida e estabelecida, e a linguagem deixa de ser um problema. Você começa a se preocupar só com o problema químico em si, não com a linguagem química. Não precisa ter bloqueio com matérias exatas, ou você pode pensar, uma outra maneira de pensar é que química não é uma matéria exata. A química é uma ciência da natureza. A única matéria exata que existe é a matemática. A química e a física, elas usam a matemática tanto quanto elas usam o português, não é? A gente inventa palavras novas, né? A gente inventou a palavra átomo, a gente inventou a palavra molécula, a gente inventou a palavra elétron, a gente inventou a palavra balanceamento, né? A gente inventa essas palavras e a gente aplica elas em nossas situações, a gente usa, portanto, o português para a química, tanto quanto a gente usa a matemática para a química. Mesma coisa para a física, para a biologia, para a estatística, enfim. A única matéria 100% pura é a matemática, que é realmente a invenção dessa linguagem. Mas eu vou deixar essa discussão para os professores de matemática. Eu acho que eu já vou encerrar por aqui. Não, Pablo, vamos quebrar essa percepção, então, de que, enfim, primeiro que todos os professores aqui que eu conheci até agora são todos muito pacientes, então você não precisa ter... Opa, colocando o carregador aqui. Você não precisa ter medo, vergonha de expor nenhuma dúvida. Então, todo mundo aqui vai ter bastante paciência, bastante carinho, porque todos eles estão preocupados com a sua formação. E um segundo ponto é que você não precisa se preocupar se você for entendendo os passos devagar, um pouquinho de cada vez, você não precisa se preocupar lá na frente. Então, meu professor gostava muito de dar um exemplo, que se chegar na primeira aula e mandar um aluno, enfim, ele era engenheiro civil, né? Então, se você chegar na primeira aula do curso de engenharia civil e mandar os alunos construírem uma casa, os alunos vão se desesperar. Mas se você chegar na primeira aula e você explicar como que constrói uma parede, como que coloca um teto, como que coloca um piso, sei lá, você for explicando as etapas, quando chegar lá na 10ª aula, você falar, então, agora constrói uma casa, os alunos vão saber construir, porque eles já aprenderam passo a passo. Então, tenta ir acompanhando um passo de cada vez. Não tenta já chegar na construção da casa. Pega primeiro como é que constrói a parede, pega depois como é que coloca um teto, como é que coloca um piso,
vai indo assim, cada vez que você chega lá. Eu peço desculpas, Diego, por ter estourado o meu tempo, mas eu continuo, então, na próxima aula. Isso é a restrição que já entra no próximo, tem os exercíciozinhos também para os alunos. Sem problemas. Vou só encerrar a gravação aqui. Tá bom. Eu agradeço, Paulo e Pablo, desculpa. E qualquer dúvida você pode me perguntar para os monitores. Eu estou lá no grupo do projeto. E os monitores também estão super abertos a tirar qualquer dúvida. E aí a gente vai explicando passo a passo. Se tiver alguma dúvida em algum passo, a gente volta e explica de novo.